Conversa inteligentíssima, importantíssima com o presidente do Sistema Fé Comércio, Dr. Marcos Andrade, que é uma figura ímpar mesmo. Obrigado, viu, pela presença aqui na número 1, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Rádio Jornal, a número 1, onde o ouvinte, onde o nosso telespectador é a nossa maior estrela. Conosco aqui, já no estúdio também, as câmeras já estão posicionadas, Robson? Estão? Doutora Aline Pinho, que é médica endocrinologista e que no último final de semana, salvo engano, na sexta-feira, doutora Aline Pinho foi vítima de gordofobia por um dos seguidores ou haters, não sabemos bem como conceituar, né? Doutora, seja bem-vinda à Rádio Jornal. Obrigado, Denis. Obrigado pela oportunidade. É um tema importante, né? Mais um pouquinho. A gente precisa melhorar cada vez mais a discussão sobre todo o acolhimento aos pacientes os pacientes, vamos dizer assim, com excesso de peso, né? Tanto da parte médica Sim. E da parte de saúde que tem sofrido preconceitos, como também da população que sofre preconceitos também, até pelos profissionais de saúde. Como né? a senhora recebeu esse comentário ali, logo ao acordar em plena sexta-feira, que é um dia leve, né? Um dia de tranquilidade, lá vem uma pessoa tergiversando coisas agressivas. Como é que a senhora recebeu isso? O impacto maior é porque você se vê na pele das outras pessoas, né? Atendo em consultório todos os dias e a gente sabe o que é que essas pessoas passam, o que é que as pessoas estão passando. Sim. Eu recebo pacientes toda semana com vergonha de ir para a academia, porque a academia, de uma forma geral, é um ambiente extremamente gordofóbico. Então, as pessoas elas têm vergonha Cobra de colocar... a perfeição, né? Cobra uma perfeição ao espelho em todo quanto. Você percebe os olhares, você percebe a forma agressiva, muitas vezes, ou o equipamento que não é preparado para aqueles pacientes. Então, você pergunta assim, você está fazendo exercício, a paciente prefere a morte do que, por exemplo, uma academia. E muitas vezes ela vai fazer atividades físicas de forma isolada na rua ou isolada com o personal, porque ela não quer se mostrar, ela não quer se expor. Eu tenho colegas que trabalham que não atendem consultório, por exemplo, mais pacientes com obesidade, porque já sofreram vários casos de agressão. Nutricionistas, por exemplo, que hoje só atendem em hospitais, porque se ela vai fazer consultório, o paciente ele a trata de forma gordofóbica. O personal se você o personal não emagrece que tem a si sobrepeso... mesmo, você vai me emagrecer como, ou seja... Foi esse o questionamento, né, doutora? Desconhecimento da fisiopatologia, do quadro de obesidade, uma falta também de empatia, né, de uma forma geral, da população que sofre. Então, aquilo ali, ao mesmo tempo que me deixou feliz, porque me permitiu falar sobre o assunto, porque às vezes as coisas, Deus nos manda algumas coisas porque a gente consegue dar sequência, vamos dizer assim, né? Transformar aquilo ali em algo produtivo, em algo bom. Sim. E levar a mensagem. Até porque você é preparada, obviamente, como ser humano, com intelecto, para lidar com esse tipo de situação quando ela vem acontecer, né? Mas nem sempre é assim com todo mundo. A né, maioria das pessoas não tá. Eu tenho colegas hoje endocrinologistas que pararam de atender pacientes com obesidade porque se encontram acima do peso. Então, para não sofrer retaliação, crianças, histórias de bullying no colégio. Então, assim, é preciso realmente que as pessoas aprendam a acolher e respeitar. O paciente com excesso de peso, ele é responsabilizado pela doença e é responsabilizado pelo tratamento. Como se bastasse as escolhas dele ou a força de vontade dele para resolver. A chegada de novas medicações no mercado, de novos protocolos, tem permitido as pessoas entenderem melhor isso, né? É uma doença e que, se tratada de forma corretamente, tem melhora. Não tem cura a doença crônica, então você vive fases. Então, tem fase que você está com peso, quais são essas fases? Tá Doutora Niclésia Dias, que é psicóloga, está aqui também conosco já. Seja bem-vinda mais uma vez, tá bom? Eu quero a sua interferência. Assim que você quiser falar sobre esse detalhe, eu vou fazer mais uma pergunta e volto para cá, para que a senhora nos explique, né, em que isso pode ser absolutamente negativo para a construção das personalidades das pessoas, né, em uma sociedade que cobra padrões de beleza, que cobra padrões de comportamento. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Certo? Deixei a pergunta no ar, não foi? A segunda pergunta, não foi? As fases. Não, eu fui, voltei e deu corte, mas eu quero falar o seguinte para a senhora, doutora. Quais são os protocolos hoje que auxiliam, né?
De que maneira e o que interfere nesta sazonalidade, né? Já que não tem cura, mas ela tem um controle. É essa a pergunta. Primeiro, é importantíssimo a gente lembrar que o processo de emagrecimento é um processo de qualidade de vida. Tá. É um processo de busca de saúde física e mental. É você entender que a resposta que você manifesta para o universo é o que você coloca para dentro de você. Tá. Seja em forma de alimento, seja em forma de pensamento, seja em forma de atitudes. Mas o que se busca não é um peso padrão e não necessariamente é um peso magro. O que se busca é correção de sono, é melhora de relacionamentos, é controle de álcool, drogas e tóxicos, é uma alimentação mais possível ser saudável que se permitir, porque a gente infelizmente não vive num ambiente saudável. Então, você se come um legume, você está comendo agrotóxico. Então, você não engorda, mas você pode ter um câncer no futuro. Infelizmente, está ficando difícil ter uma alimentação saudável. Uma mídia de indústria muito pesada, né, que se embutiu o lanche. É até interessante falar a história do lanche. Não se lanchava até a Segunda Guerra, não existia isso, né? Quando os países saíram em situações de desnutrição e as indústrias precisando vender, aí se inventou essa história de comer de 3 em 3 horas. Que até hoje você tem nas grandes redes, nos colégios, essa invenção que as crianças têm que lanchar, que têm que parar. Como se a humanidade toda vivesse o tempo todo buscando comida. Ou comendo o tempo todo, né? E passou a ser protocolo, inclusive, dos nutricionistas. Um momento só, caiu? Estamos fora do ar, mas estamos na rede. Estamos na rede, já voltamos, tá? Vamos lá, pode continuar, doutora. Então, se cria muito. Então, você tem uma indústria de alimentos, né? Sim. E aí, primeiro eles lhe engordam, porque, infelizmente, é até perverso isso que a gente sofre hoje. A comida mais barata é a que engorda mais. Né? Então, é perverso, tanto que onde está aumentando maior a quantidade de obesidade é nas famílias que moram sozinhas, é nas pessoas que estão morando só, que estão começando a se alimentar, ou em famílias de baixa renda. Porque, infelizmente, comer saudável nesse país ainda é muito caro. É muito caro. A comida mais simples, ela tem taxas menores, então você compra comida mais barata. E aí, depois que lhe cria um problema de obesidade, aí entra a indústria de suplementação, né? Vendendo como se fosse saudável, tomar vitaminas que você não sabe que precisa, tomar proteína sem saber como é que está seu rim, e fazer exercícios também sem saber como é que está o seu corpo, né? Perfeito. Então, você vai vivendo nesse mundo onde todo mundo quer lhe vender, ninguém quer lhe ver bem. Né? E o que é lhe ver bem, né? É lhe ver de forma saudável. Então, lhe bota um peso, lhe bota um corpo que você não vai atingir sem gastar aí um valor. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas ainda engajadas com saúde, né? Vamos dizer assim, com protocolos de saúde, que vêm resgatar essas mulheres, trabalhar essa autoestima e dar possibilidades para que você consiga ter uma redução de peso que lhe permita ter qualidade de vida e uma vida saudável, sem necessariamente ser uma magreza. Exatamente. Eu gostei desta elucidação, na verdade, né? Porque quando fala assim, olha, vou procurar um endocrinologista, de imediato a mente pensa, então vai ficar magra, né? E não quer dizer que você tenha, não é nem que ficar, é que você tenha que ficar magra. O que você busca no endocrinologista, você pode até ficar magra, mas antes de ficar magra, você vai ficar saudável, que é mais importante. Que é o que é importante, né? E que não necessariamente, nem todo magro é saudável, né? Nem toda pessoa que está acima do peso é sem saúde. Exatamente. É porque é o processo que você vive, né? Dessa reinvenção. E seria muito chato se o tempo todo a gente tivesse o mesmo peso. Já pensou, a gente já nascia todo mundo com 60 igual. quilos E todo e mundo nunca igual mudava. Também, né? E todo mundo igual, né? Ontem eu vi um programa e ele falava sobre essa questão de uma menina que nasceu, que era linda por ser modelo, por ser magra, e que a beleza... Eu entendi o contexto da entrevista, mas, ao mesmo tempo, o contexto não era bom, porque só mostrava que só poderia ser modelo se tivesse 1,78 m, voltou, né? A gente sempre volta, querido. Aqui a gente só cai por um minuto, aqui a gente dá pá virada, entendeu? Então, o que é que acontece? O padrão da menina de 1,78 m que tem que ser magra. Então, ainda se discute isso, de ser modelo tem que ser magra, macérrima, né? E toda Por que vez isso o ainda, padrão né? vai mudar de acordo com o que se queira vender. Exato. Então, se todo mundo ficar magro, aí agora não basta só ser magro, você tem que ser magro e musculoso. Exato. Né? Quando todo mundo tiver musculoso, ser musculoso é muito feio. Vamos todo mundo agora virar anoréxico. E você vê uma população enorme de pessoas sem saúde, você vai a festas, são meninas bebendo e vomitando porque não querem engordar, mas em compensação também perdendo massa óssea, perdendo massa muscular.
tendo osteoporose. A desinformação muito grande, né? Uma desinformação gigantesca, porque as pessoas sofrem preconceito se ganharem peso. Agora, veja, eu estou aqui do lado da doutora Aline Pinho, que é uma baita mulher, né? É uma baita mulher, em todos os sentidos. E, assim, inteligente, abre e já vai. Mas, e aí eu vou para a doutora Niclésia, que não é menos em nada do que eu disse agora, inclusive, mas para perguntar, doutora, se não fosse uma pessoa com essas características de doutora Aline Pinho, né? Uma mulher de fato empoderada, uma mulher responsável, uma mulher profissionalizada, uma mulher inteligente, qual é o efeito de um comentário desse na rede social? Nossa, isso acabaria com a autoestima da pessoa imediatamente, né? Sim. Porque a pessoa não estava preparada para essa rejeição. Tanto é que isso praticamente hoje virou uma loucura, porque as pessoas elas querem viver o tempo todo nessa comparação, que a doutora Aline já falou perfeitamente, detalhadamente, que Sim. é ou um padrão de você ser magra ou padrão de você ser musculosa. E quando você também é musculosa demais, aí também você é discriminada. Então, as pessoas, elas simplesmente resolveram estar discriminando e rotulando as pessoas a todo tempo. Outro detalhe, doutora, é que parece, tenho a impressão de que as pessoas querem um padrão de beleza que não é do brasileiro. Na né? verdade, as pessoas elas não sabem nem o que Não é, querem. não- Não existe uma régua. Ficou até pior do que eu Ficou até pensei. pior. Elas não sabem nem o que querem, Não né? sabem. Não Na sabem. verdade, não sabem. Porque se você for olhar os comentários das pessoas que fazem esse tipo de comentário e de agressão, né? de agressividade, ela não tem nada a exibir, absolutamente nada. Porque uma pessoa que está bem com aquele padrão que ela estabeleceu estar, independente de ser magro ou não ser magro, musculoso ou não musculoso, mas sim saudável, sim. ela não está se preocupando em estar lá comentando na vida do outro. É muito tempo perdido, né? Olhando o que o outro é ou o que o outro deixa de ser, né? Exatamente. E esquecendo o que ela poderia ser. Esquecendo exatamente a potencialidade do que ela tem dentro dela. A doutora Aline é uma curva, né? Em todo o processo, mas é importante que as pessoas não sucumbam a esse tipo de comentário e a este tipo de agressividade, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas não é doutora Aline. Exatamente. Infelizmente, eu Exatamente. repito, as pessoas ainda se importam muito com o que os outros dizem. Então, assim, é como se o mínimo que o outro venha dizer seja o suficiente para você se abraçar E destruir, né? e se destruir e se vitimizar. Porque o problema não está na régua que o outro estabelece. Sim. O problema está no que você e como você está atualmente. Porque o povo diz, você tem que estar magra. Sim, qual a régua? Você tem que estar gorda. Qual é a régua? Por quê, né? Você tem que estar musculoso. Como? Por quê, Até né? que ponto? Eles não têm essa definição em lugar nenhum. E quem tem o direito de definir isso de ninguém? Né? Ninguém, mas as pessoas pouco perdem tempo para falar sobre ser saudável, sobre estar bem, sobre estar disposto, sobre não ter fadiga, sobre, como a doutora Aline falou no início, de ter um bom sono, uma boa qualidade de vida. As pessoas não falam em coisas boas. Que era o que deveria ser falado, Que né? era o que deveria e ser como aqui falado. a gente fala sobre o que deveria ter falado, eu gostei da deixa, não é isso, né? Eu gostei dessa deixa que a senhora deu, doutora Niclésia, que é psicóloga competentíssima, atende também no consultório dela, que eu acho que é importante, é a questão da saúde mental, que está muito ligada também com a saúde corporal, né? Com certeza. São indissociáveis, né? Você não tem como ter uma boa coisa sem a outra. Sim. É um conjunto. Sim. Até porque para você estar bem, você tem que estar se motivando diariamente. Você tem que ter clareza e definição do que você quer, senão nunca entra naqueles personagens que estão o tempo todo em plásticas e processos, porque estão sempre buscando a beleza do outro, Imparável a coisa o processo, do outro, né? imparável. E isso vai gerando mais doenças do que soluções. Sim. É mais sofrimento Sim. do que qualidade. E é justamente o que a gente não quer, é o que a gente vem trazer aqui, né? Aí a gente agora vai abrir o leque, doutora Aline e doutora Niclésia, né? E quem quiser fazer perguntas, pode fazer pergunta, tá? Que a pessoa fica ouvindo, muito ouvindo, mas pode perguntar, tire sua dúvida de imediato também, tá? Vamos falar para quem quer girar essa chave. Vamos falar agora para quem não está ligando para a crítica do outro, mas que quer fazer o próprio melhoramento, né? Que quer buscar essa saúde. O que é que hoje a senhora, como médica endocrinologista, pode sugerir a pessoas que estão, claro, com sobrepeso, mas elas não estão preocupadas com sobrepeso, elas estão preocupadas com a saúde. O que é que pode ser feito hoje em tipos de protocolos, de tratamentos e de informação? Primeiro, acho que graças a Deus, ou graças à pandemia, algumas coisas, a gente tem muito conteúdo bom. De internet, até de forma gratuita, né? Tá. Acho que o primeiro passo é sigam bons canais, sigam boas orientações. A gente tem bons médicos, bons profissionais com boas orientações Sim. de coisas para começar.
Mas o passo fundamental é busque um aconselhamento, uma ajuda realmente profissional. Porque a primeira coisa que precisa ser feita realmente é uma avaliação ampla de quais são as suas necessidades, os seus motivos. Sim. As pessoas precisam entender que não se engorda apenas porque um dia ele entrou no junk food ou porque houve tal processo. É um conjunto de processos que precisa ser devidamente mapeado. Então, o que é que em você está facilitando? É o comportamento, é o hábito alimentar ou é realmente uma bactéria no seu intestino que deveria estar lá e não está? Porque foi modificada. É uma deficiência de vitamina, é um ferro que está baixo, o seu sono está ruim. Por quê? Ah, é porque eu estou ansioso. Será? Ou é porque você não tem os neurotransmissores de ansiedade de forma correta, porque não tem nutrientes? Porque realmente a alimentação ela tem ficado muito pobre, né? Devido a essa necessidade de produzir comida em grande escala, a gente sabe que a quantidade de nutrientes da comida ela tem baixando. As mulheres têm menstruado cada dia mais cedo, então, e consigo também perdendo nutrientes que são espoliadas. Então, isso vai gerando uma série de transtornos que vai culminar num corpo doente. Sem substâncias que me deem felicidade, que o meu corpo deveria estar produzindo, eu passo a buscar nas outras coisas, eu passo a buscar no externo, passo a buscar em compras, eu passo a buscar em alimentos que gerem esse neurotransmissor, que é a dopamina. Então, começa a gerar um ciclo que é preciso quebrar. Então, é preciso fazer uma avaliação de que partes que eu estou precisando melhorar. Eu estou precisando desinflamar. Qual é a parte da máquina que não está bem ou quais as calibrada, partes né? que Ou não quais estão as bem, partes, para né? que você consiga colocar, né? Então, se o carro está precisando de combustível, você tem que colocar. Se o problema é o filtro de óleo, você tem que trocar o filtro de óleo. Então, passar aquela máquina num processo de avaliação para entender por que aquela luzinha da tela ali está piscando. E aí, o primeiro passo é mapear. Mapeado isso, aí você vai fazer um plano de tratamento, que não é igual. Porque a necessidade de eclésia não é sua, não é Cada minha. corpo é um Nunca corpo. será. E ela pode ir Verdade. se modificando. Tem até uma amiga minha que vive pedindo as receitas dos outros. E os Eu outros tenho ficam- também uma amiga minha que fica pedindo os protocolos. Denilson, mande seus protocolos. Minha querida, não dá. Tá, Eu tô- sou homem, um homem de 1,76 m, um homem com 84 quilos, uma máquina sexual. Aí ele liga, doutora, eu posso passar o protocolo? Aí eu, óbvio que não pode. Aí eu falo, não vou passar o Que é o protocolo. grande problema, né? A gente Não tem pode, né, boas doutora? medicações Pode, no doutora. mercado, as canetinhas têm virado febre, né? Que são excelentes medicações As que canetinhas vieram que aí. você fala, Ozempic? O Ozempic, Não o sai agora, Saxenda. não sai agora. Fique conosco. Eu vou aqui. Não sai não, viu, Robson? Eu vou fazer aqui a leitura dos nossos patrocinadores, que está na hora de fazer parte do futuro e desfrutar de uma nova experiência em dirigir. Venha para a GWM Cicosa e aproveite as ofertas dos carros do futuro. Sim, compre com preço ainda de 2023, sem aumento dos impostos enquanto durar o estoque. Garanta o compacto 100% elétrico que está revolucionando o mercado, Hora 03, Skin, por apenas R$150 mil. Ou o SUV híbrido mais vendido do Brasil, que é o Raval H6, a partir de 214 mil. Ambos com entrada, mais 24 parcelas e taxa zero. Por falar em qualidade, sim, eu falo do Hospital Maternidade Santa Isabel. Todo mundo conhece porque é uma instituição centenária. Mas agora tem um detalhe. Nós temos a nova presidência do competente meu amigo, Dr. Rubens Moreira, fazendo a transformação no Hospital Maternidade Santa Isabel. O Hospital Maternidade tem um século de dedicação filantrópica, destaca-se pela excelência em atendimento materno-infantil e cirurgia geral. Pioneiro no aprimoramento do cuidado das mulheres do Estado, fortalece a expertise nas especialidades ginecológica e obstétrica. Nos últimos meses, a diretoria empenhou-se em melhorias significativas para a comunidade, modernizando as urgências ginecológica e obstétrica, revitalizando o refeitório, cozinha e fachada. Destaca-se ainda o projeto Gestabel, um plano inovador voltado ao cuidado integral das gestantes, promovendo o vínculo acolhimento e um ambiente seguro para as famílias. Eu mesmo estive no Hospital Maternidade para visitar. Eu vi as transformações. Portanto, eu digo, confiem nos tratamentos, no atendimento, tanto na parte do SUS, quanto no segmento particular do Hospital Maternidade Santa Isabel. Dr. Rubens Moreira é um gestor sério e as transformações são visíveis. Eu vou a um breve intervalo comercial, eu volto em 2 minutinhos ainda com a doutora Aline Pinho e a doutora Niclésia Dias, falando sobre a crise, sobre os preconceitos, mas melhor ainda,
de que maneira você pode transformar a sua vida com médicos confiáveis, psicólogos confiáveis e protocolos confiáveis. Eu volto já já. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. O número do WhatsApp da FM Jornal mudou. Agora é 79 30 24 7700. Vou repetir. 79 30 24 7700. Ecoparque Timbó, turismo ecológico e de aventura. Leve sua família e amigos para conhecer o ecoparque mais natural de Sergipe. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Piscinas com água natural e cristalina, cachoeira e ofurôs de hidromassagem, toboágua, kamikaze, rampa deslizante, balde maluco, passeios de pedalinho e caiaque, tirolesas, pesca e pague e muito mais. Ecoparque Timbó, a 50 quilômetros de Aracaju, em Salgados, Sergipe. Você sabia que o governo federal fortaleceu as polícias federais e investiu mais de 18 bilhões de reais em segurança? É o Brasil no combate ao tráfico de drogas e armas, à corrupção, às milícias e no controle de fronteiras. É o governo federal trabalhando junto com estados e municípios para combater o crime e dar mais segurança à família brasileira. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil, União e Reconstrução. Na hora de curtir o carnaval no bloquinho, bloco ou arrastão, passa primeiro na Tia Maria e Adilson Modas. Tênis, sandálias, sapatos de todas as cores, tamanhos e as melhores marcas do Brasil. Só na Tia Maria e Adilson Modas. E atenção, temos calçados a partir de R$ 49,90. É isso mesmo, calçados a partir de R$ 49,90. Aproveita e vem curtir o bloquinho da Tia Maria e Adilson Modas. O milagre de vender barato. Rua Itabaianinha, calçadão das Laranjeiras e Geru no centro. Alegria e sucesso bem forte da Jornal. Músicas, prêmios, alegria e muita emoção. Rádio Jornal. Boa tarde. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. Denison Ventura, entrevista. Olá, voltamos. São 16 horas e 52 minutos, repito, 16 horas e 52 minutos. Eu quero dizer-lhes a todos, obviamente, que também sigo as nossas redes, tá? O nosso departamento de jornalismo produz matérias ininterruptas de domingo a domingo, a cada uma hora. Notícias nacionais, notícias internacionais, notícias de celebridade, notícias da política sergipana, dos fatos ocorridos em Sergipe. Então, se você quer ficar bem informado, siga Rádio Jornal Oficial e Portal Jornal SE. São os dois Instagrams da rede que vão direcioná-los também, no caso, para o site, onde as matérias ainda são mais completas e ainda mais amplas. Então, entre em nossas redes sociais e fiquem todos muito bem informados. Repito, de domingo a domingo, a partir das 7 da manhã até as 22, 23 horas, vocês têm notícia a cada 40 minutos, a cada uma hora, feita com qualidade pelo corpo de jornalistas do Grupo Jornal de Comunicação, tá? Doutora, essa canetinha que a senhora se refere, mágica, que inclusive faltou nas prateleiras, o Ozempic, né? Sem dúvida. Quais são as benesses e quais são os perigos? Bom, o grande perigo é a banalização do uso, né? Tá. Como toda medicação, ele tem um perfil. Existem os perfis melhores. Na verdade, quando você coleta a história do paciente, quando você sai de uma avaliação individualizada, você sabe o que é o paciente que tem melhor perfil de resposta Tá. e aquele que não vai responder, porque está precisando de um outro tratamento. Então, começa-se todo mundo a utilizar e muitas vezes se prepara de forma errada. Porque é preciso, muitas vezes, você preparar o corpo para receber aquela medicação. Não é só dar, né? Senão, você vai ter muito efeito colateral, pode ter deslocamento, por exemplo, de cálculos que tenham na vesícula biliar e ali causar uma pancreatite. Você pode vir a ter problemas intestinais. Você pode alterar o estômago. Então, assim, não é qualquer remédio que chega de qualquer forma também e vai fazer função. Milagre. Cada corpo é um corpo. Se o paciente, por exemplo, ele tiver um transtorno alimentar, uma compulsividade, ele pode se beneficiar de outras medicações, como a gente tem hoje no mercado, que é o contrário. Então, ele, de repente, ele vai tirar do bolso uma medicação que não é barata, um remédio de mais de R$1.000, que pode, inclusive, levá-lo para a urgência passando mal.
por má indicações. Então, é preciso fazer como a gente faz lá. A gente realmente faz uma avaliação. A gente coloca, inclusive, a gente tem máquinas lá que a gente coloca para o paciente na hora, para saber se está faltando algum nutriente. Imagina, o paciente tiver com anemia e com ferro baixo, você vai dar um remédio para o paciente não conseguir beber nem água. Então, você primeiro tem que organizar esse paciente para você poder iniciar. Preparar o corpo para receber, né? O uso do remédio é uma parte do tratamento, mas saber como é que ele está de bem-estar mental, o que é que o motiva, o que é que o faria continuar, quais são as razões, quais são as capacidades dele de conseguir aquele processo, né? E o que é que ele busca daquele processo. Todo esse alinhamento, ele é importante para que você evite estar fazendo o uso errado. E uma vez que se inicie, saber que o processo é longo. Muitas vezes a gente vê na internet as pessoas vendendo o final do processo. Emagreci 13 quilos em 20 dias. Nem fala o que foi que reduziu. E ainda faz uma banalização. E nem se sabe se foram somente 20 dias, né? E se foi, perdeu muita massa muscular. Exatamente. Perdeu nutriente, perdeu massa óssea, né? Então, você vê poucas pessoas falando do processo, que se passa de realmente ter um horário adequado para dormir, um horário de descanso, um horário realmente para se exercitar, porque exercício é vida. A gente tem alguns hormônios que só são produzidos durante o exercício. Sim. Então, não tem processo saudável sem a pessoa estar se movimentando, sem ter pelo menos uma atividade, mesmo que não seja um exercício, e precisa ter um acompanhamento. Vai usar o quê, por quanto tempo, e quando vierem os efeitos colaterais, faz o quê? Qual é a melhor solução para aquela pessoa, para que ela possa tolerar aquele tratamento. Mas, assim, são coisas realmente revolucionárias. Agora existem várias, existem também as que funcionariam melhor para você, outras em Eclésia e outras em mim, e também o que se busca, porque por mais potente que seja a medicação, é uma variação só de 15% do peso. Então, a gente não está falando de retorno a um peso normal, né? E isso nunca é esclarecido. Isso nunca é esclarecido. E é um dado muito importante. 15% então, na melhor das hipóteses. Então, se a pessoa tem 100 quilos, ela vai para 85. Exatamente, na melhor das hipóteses. E usando de uma forma correta, como ela falou inicialmente. Com progressão de doses, que tem pacientes que vão precisar usar duas caixas por mês da medicação, né? Então, assim, não é o fim da obesidade. Do problema. Veja o lado correto, né? É permitir uma redução de peso que vai fazer com que aquela pessoa caminhe melhor, respire melhor, volte a dormir de noite, consiga enxergar os pés, consiga dobrar umas pernas, porque a gente está falando de uma qualidade de vida leve, né? Também que é sexo de leve, né? Também pode ser sem ser de leve. Qualidade de vida. Vai lhe permitir ter aquela qualidade de vida, mas é um processo, é um caminho. Que se continuado com algumas outras coisas, você vai buscando a normalização do peso, mas não é o fim da obesidade, sozinho não vai deixar ninguém dentro de Ou forma seja, nenhuma. Qualquer tipo de julgamento ou de preconceito é, na verdade, para além da agressividade, o poço da ignorância, né? Um poço. Porque você vê pessoas esforçadíssimas já nesse processo, extremamente saudáveis, mas que provavelmente não alcançarão aquele peso. Eu quero falar, você só vai ser bem-sucedido se tiver 100 milhões na conta, e quem não tiver não é. Não é bem isso. Porque não é bem isso, né? Então, cada pessoa vai ter o seu patamar de bem-estar, de qualidade de vida, de bom sono, de viver bem. Acho que a palavra-chave maior é disposição. Acho que um dos maiores parâmetros que eu vejo de melhora do paciente é ele chega em casa bem, ele chega em casa com energia para brincar com os filhos, por exemplo, ele chega em casa para namorar a esposa, pronto, essa pessoa tem saúde. Sim. Ela chega no final de semana, ela está tão cansada que ela só consegue ficar sentada bebendo num canto, ela não tem energia para mais nada, essa pessoa não tem saúde. E no final é sobre produtividade, é sobre energia. A grande coisa que as pessoas buscam é estar bem. O que boa parte das pessoas chamam de saúde, na verdade, é ter energia e disposição para conseguir as coisas que elas buscam. Para estar movimentando-se, para estarem bem, felizes e com as pessoas que estão à sua volta felizes também. Porque não basta eu ter energia só para mim. Se eu me movimento em sociedade, né? Tem que ser uma coisa conjunta, né? Tem que ser uma coisa conjunta. E, infelizmente, isso não tem acontecido, porque as pessoas vivem no mundo da comparação. Sim. Vivemos no mundo da comparação. E tudo que a doutora Aline falou aí seria muito correto, mas as pessoas não buscam autoconhecimento. Elas não procuram realmente a conscientização do processo. Elas querem comprar o Zempic porque resolve. Mas elas não sabem toda essa explicação, porque a maioria... No máximo de 15%, né? Que é uma parte do processo inteiro, né? Exatamente, toda a forma correta que tem que ser usado esse processo. E aí é onde ele tem que buscar o quê? O profissional capacitado, que realmente lhe mostre, lhe coloque na mesa
olha, o seu processo tem que ser dessa forma. Ela acha que só R$1.000, Sim. que alguém até prescreveu, um médico amigo, ou que ele pegou de alguém que parou na metade, e vai usar e não dá certo, porque ela não quer ir no profissional correto, ela não quer ir lá fazer os exames corretos, porque acha... Esse trabalho em conjunto é essencial. Né? É o correto. É o correto, é o né? correto. Não é nem essencial, é o correto. Né? Para ter realmente o resultado, tem que ter esse processo. Passar pelo profissional capacitado, passar pelo entendimento do autoconhecimento do que realmente necessita fazer. Do que se pode fazer. Não é o mistério que se vende na internet ou que muita gente vende por aí. E quem emagrece de uma forma muito rápida acaba também atribuindo outras coisas, como a doutora Aline falou. Sim. O Instituto, ele realmente é completo, porque ele pega você do início e lhe leva ao que, de fato, você precisa e não do que você quer. Sim. Porque o querer e precisar, existe uma diferença. Existe uma balança onde só um médico capacitado pode realmente medir. Porque eu posso chegar lá e dizer, doutora Aline, eu quero em 20 dias emagrecer. Doutora Niclésia, e assim, essa questão que é importante, que a senhora disse, né? Que é o critério respectivo à questão de tratar do corpo, mas também tratar a cabeça para até ver essa transformação corporal, até onde esse corpo ele vai ser transformado, sem criar frustração, porque, na verdade, o grande interesse era satisfazer as outras pessoas, ao invés de buscar a própria energia, a vitalidade, o estar bem, né? E isso só quem pode lhe conscientizar realmente é um médico capacitado. Exatamente. Por exemplo, eu vou dizer doutora Aline, né? Obviamente. Sim, mas é aquela coisa, entre eu querer e o que o meu corpo é capaz de oferecer e de suportar, não serei eu que vou dizer. Eu posso até ter R$1.000, vamos supor, para comprar o Ozempic, mas eu não posso estar apta no momento de utilizar. Então, eu preciso de alguém que tenha a capacidade de dizer agora você de me pode. mapear e de me acompanhar. E as pessoas precisam entender que é assim que funciona, para que não tenha problemas futuros. Mente sã, corrupção, né? Há centenas de anos, Há né? centenas de anos, é o que todo mundo prega e pouca gente busca. Né? Porque a gente vive numa sociedade realmente muito do imediatismo, em que as coisas de fora valem mais do que as de dentro. As pessoas estão muito ansiosas, né, doutora? Para ontem, né? Você investe 400 mil num carro, mas não tem coragem de investir em você. Né? Nem um décimo desse valor. É verdade. E quer que tenha o mesmo rendimento, a mesma capacidade, a mesma potência, e não dá. Né? Então, assim, é voltar realmente para dentro. A gente veio até conversando sobre isso, do que a gente está se nutrindo. A gente deve querer dentro da gente o melhor que tiver. Exato. É a melhor alimentação, é a melhor fruta, riqueza é a melhor isso, forma, né? é a melhor atividade riqueza física, é o melhor doutora? tempo, porque isso é riqueza. Que é poder estar disposto para acordar e buscar outros objetivos, quaisquer que sejam eles, né? Quaisquer que sejam eles, para você, para sua família, porque isso é o que gera a prosperidade, né? Exatamente. Então, é o rico pobre que a gente chama, né? Exato. Que a gente sabe que, infelizmente, tem aquelas pessoas que não teriam realmente condição hoje, são alguns tratamentos são inacessíveis. Você ganhar um salário mínimo, como é que você pega R$1.100 e dá numa caneta? Mas lembrando também que esse não é o único tratamento, né? Não é o único caminho, não é a única resposta, mas há quem deixa 5 mil em aplicativos de comida e acha que fazer um tratamento é caro. E roupa. Compra 4 mil na calça jeans, que não vai ter efeito mas nenhum, não né? tem para ele. O que começa a fazer um tratamento e por não saber por quanto tempo usar, o que mais usar, o que fazer, ou não tratar as outras aquela história, né? da Gasta estrutura. com cerveja, mas não gasta com plano de saúde, né? plano de saúde. Por que eu toquei nisso? A gente vai ter que encerrar, infelizmente, tá, gente? Que eu já passei 3 minutos do horário do meu colega, Heron Ribeiro, maravilhoso. Mas Heron... E já chegou Heron? Já é educado, né? Heron é uma delicadeza. Eu acho que Heron está se identificando com a matéria. Não, é porque Heron, além disso, que eu tenho certeza, ele é educadíssimo. Né? Ele aguarda terminar. Aqui todo mundo é muito educado, na verdade. Aqui é um grande espaço de trabalho e de colegas e amigos. Eu gostaria que você, doutora, me dissesse esse critério de que não reforçar essa ideia de que a injeção não é o único tratamento, mas é preciso que a pessoa tenha disponibilidade de procurar o profissional capacitado para verificar a que tipo de tratamento ele se enquadra. E planos de saúde também são aceitos, não são? Tem que ser, né? Na verdade, o plano de saúde ele auxilia muito. Ele permite a execução de exames,
Ele permite, né, que você viabilize muito dessa investigação. Sim. Nem tudo o plano tem, porque infelizmente a obesidade é uma doença considerada relativamente recente, né? Não se via. Então ainda não há uma adaptação, vamos dizer assim, dos planos de saúde a tudo que esses pacientes com Tem que obesidade começar a ver, né, doutora? precisavam ter. É mais vamos dizer assim, quando a gente parar de criminalizar o paciente obeso, ou parar de responsabilizá-lo, aí os outros responsáveis vão aparecer, né? Exato. Que são os profissionais de saúde, os planos que estão aí para conferir saúde. Exato. Então, deveriam estar viabilizando esses tratamentos, viabilizando esses exames. Mas as coisas estão caminhando. Pior é quando a gente não tinha nada. Né? Então, hoje a gente tem realmente condição de dar uma resposta completa. Como do mesmo jeito que você tem condição de ter um bom carro, uma boa roupa, você hoje tem condição de ter um corpo compatível com você. Exato. Né? Gostei disso. Com a sua estrutura. Repita, de um corpo compatível com você. Porque você é inteligente assim. Você também é muito inteligente, sabia? Mamãe fez Vocês ela duas assim, juntas, mamãe e eu papai. tenho até medo, entendeu? Nós vamos encerrar por aqui, tá? Eu quero agradecer meu colega Heron, a todos que ouviram aqui o programa Denis Ventura Entrevista. Continuem com nossas redes sociais sendo bem informados. E essa entrevista com a doutora Aline vai estar amanhã já também em nossa rede toda de portal de informação aqui do Grupo Jornal de Comunicação. Doutora, muito obrigado mais uma vez, tá? Como encontrá-la? Na rua, a gente está no Instagram, né? No Instituto Doutora Aline Pinho. E também na Rua Santa Luzia, em frente ao CDL. Repita, então, Rua Santa Luzia. Rua Santa Luzia, em frente ao CDL. Ao CDL. Parabéns pelo trabalho, viu? E pela postura de ter feito do limão a limonada, né? Preconceitos não devem existir e nem deve ter palco, né? Sim. Tem palco para boa informação. Doutora Niclésia, onde encontrá-la, minha querida? A doutora Niclésia Dias e também no Instituto Doutora Aline Pinho. E eu preciso agradecer a pessoa que fez o comentário, preciso agradecer a ele, porque realmente ele indiretamente ajudou muitas pessoas a saírem da caixinha. Verdade. Né? Eu acho que foi um momento até que ele não soube se explicar. Exato. Eu creio que ele... Ou se quis agredir, né? Eu acho que ele não quis agredir. Eu acho que ele não soube apenas se explicar. Mas, de certo modo, ajudou muitas pessoas a começar a se ajudar e entender que cada pessoa tem seu próprio estilo de vida e cada pessoa vai dar sua volta por cima. O importante é isso. Saúde mental o tempo todo e a gente transbordar na vida do outro. E elas ficaram tão preocupadas para encerrar que no final de semana elas repensaram, obviamente, e elas foram comemorar no Resort Salvador, né? Levando as crianças. Para você ver o seguinte, que quando a agressão ela vai para ferir, mas ela não vai ferir quem tem personalidade, tem caráter e tem formação. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Agora com vocês, o competente, o inteligentíssimo, de verdade, educado, colega e amigo Heron Ribeiro, e continue com toda a programação da Rádio Jornal Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Robson, obrigado, viu, querido? Na próxima semana eu trago o cabo, o nosso presidente já autorizou, para você fazer a conexão aqui, para a gente também aparecer nas telas da frente, porque a gente é tecnologia e desenvolvimento imparáveis, nós somos.